Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura para relacionamento afetivo, então esse canal ele é voltado para isso, para tratarmos do nosso emocional. E essa é uma leitura de escolha. Então eu vou deixar as duas opções e tu escolhe dentro uma delas qual daquelas tem aí, qual delas é para ti, né? Usa a tua intuição para saber qual que é para ti. Mas tu pode ficar à vontade para assistir as duas sem problema nenhum. Certo? Eu te convido a te inscrever nesse canal e a curtir esse vídeo, porque isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas que precisem dela, além, é claro, de ajudar o trabalho aqui a dar continuidade. Vou deixar na descrição desse vídeo o outro canal que tem leituras semanais por signo, então aí é para todos os signos. Essa aqui são esse aqui é voltado só para o emocional, tá bom? Vamos lá então. Opção número 1, a rosa amarela. E a opção número 2, ametista. Opção número 1, a rosa amarela. Opção número 2, ametista. Pausa aí, pensa, analisa e faz a tua escolha. Na minutagem, na descrição desse vídeo tá a minutagem. Só tu clicar na tua opção e ir direto para a leitura, tá bem? Para quem se conectou com a opção número 1, a rosa amarela. Então a gente vai ver aqui como é que tá a tua vida afetiva, né? Primeiro, a gente vai entender qual que é o teu momento aí, então o que que tu tá vivendo nesse momento. E depois a gente faz umas perguntas pro tarô para ver essa pessoa que tu tá no teu coração, que tá nos teus pensamentos, o que ela representa, né? Qual o objetivo dela no teu caminho, o que que tá bloqueando a relação e se tem futuro. Vamos ver então. Vamos ao tarô. Vamos lá. Tarô, como é que tá a vida afetiva, amorosa das pessoas que se relacionaram, que escolheram, né, a opção número 1, a rosa amarela. Por favor, o que essas pessoas estão vivendo na vida afetiva? Um conflito. Um conflito. É um momento de conflito, é um momento de divergência. Eu vejo aqui como se tivesse um desentendimento acontecendo, né? Existe então. É como se fossem aqui, cada um defendendo as suas ideias. Olha quem é que tá no fundo do maço: 2 de copas, rei de copas. Não é que não haja sentimento aqui, então, nessa relação, nessa situação que tu tá vivendo na tua vida afetiva, mas existe um conflito, e esse conflito, ele se dá, talvez aqui por coisas externas, talvez por ajustes necessários, por situações que precisam ser alinhadas, mas eu tô vendo muito que aqui a gente pode estar falando de pessoas, né, com uma personalidade muito parecida. Então ali existe uma resistência, né? Ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer aceitar, talvez, que também errou, ou pelo menos entender que se um dos dois perder, se um dos dois ganhar, os dois acabam perdendo, né? É meio que a necessidade, assim, de baixar a guarda e cada um ceder um pouco. Seria essa o cenário ideal, né? Mas a gente vê aqui esse conflito. Vamos ver o que é isso aqui. Por favor, o que as pessoas da opção número 1 precisam saber? A carta do sol. Tá faltando aqui um pouco de clareza e de entendimento nessa situação, né? Talvez uma conversa sincera, como eu estava falando, uma necessidade aqui de trazer um esclarecimento para um conflito. Pode ser que justamente o momento seja de conflito e essa falta de esclarecimento, ela tá aqui como algo, como para te dizer assim, a solução aqui é esclarecer isso, porque tá tudo muito sem explicação. Eu tô vendo, tá tudo muito dito pelo não dito. Mais uma. A rainha de paus e o 2 de espadas. Então, eu tô sentindo como se tu não tivesse vendo aqui
9 de copas. É como se tu não estivesse vendo, percebendo aqui que a outra pessoa, ela tá na mesma sintonia. Então, assim, digamos que aqui a situação seja de uma desconfiança. É como se a outra pessoa também tivesse desconfiada. Se a gente tá falando aqui de uma situação de baixar a guarda, ceder um pouco aquilo que a outra. Ou abrir aqui, se abrir para um diálogo, falar abertamente. Seja lá o que for, isso aqui é a necessidade de uma clareza. Eu tô vendo muito que nos próximos momentos, nos próximos dias, nas próximas 2 semanas, pode ser que haja essa conversa e que tem alguma coisa aqui na tua vida afetiva emocional que, assim, vou te dizer, tá precisando de clareza. Tá precisando de clareza. Eu não sei se tá envolvida, muito tem um envolvimento, assim, de paixão, de coisa que não tá. Como se não estivesse vendo aqui o que tá acontecendo nessa situação. Eles estão falando aqui que precisa de um esclarecimento. A tua vida afetiva, ela precisa de um esclarecimento. 2 de espadas na vida afetiva, tem coisas acontecendo aí que tu realmente não tá percebendo, tá? E aí, essa coisa de o que tu não tá percebendo aqui, pode muito bem estar voltada a essa questão dos teus valores, né? Porque a rainha de paus aqui, ela é como se tu tivesse, sabe o que é isso aqui também? É como se tu tivesse achando que assim a outra pessoa não gosta tanto quanto, não quer o tanto quanto. Então por isso que tem a ver com valores, que não enxergar o seu próprio valor e a sua própria importância dentro dessa relação. Entenderam? É nesse sentido, tá? Então aqui para dissipar, o que eles precisam fazer aqui para o que eles precisam fazer aqui para melhorar essa situação? Realmente trazer clareza, né? Entrar em comunicação sincera para que possa haver uma clareza. Se isso não tá no teu domínio nesse momento, se isso não tá aqui, digamos que tu tá sem comunicação com essa pessoa, é meio que um trabalho interno, assim, de entender que tu não tá vendo aqui a verdade dessa relação. Né? Trabalhar internamente isso aqui, entender aqui, tipo assim, o teu potencial, o teu valor. Eu não sei, talvez se tu foi muito atrás de alguém, bateu muito de frente, não sei, por causa de dúvida, tá? Mas eu vejo que esse conflito ele é ele se desmancha, ele se dissipa aqui. Porque essa situação que tu tá vivendo é uma situação aqui, meio que algo que tá no teu caminho. Precisa de um trabalho, e aqui a gente vê uma lentidão, né? Então precisa de trazer equilíbrio para isso, mas é uma coisa que pode sim se equilibrar tranquilamente. Pois bem, agora, com relação à pessoa que está aí nos pensamentos, no coração, de quem se conectou com a rosa amarela. Vale a pena investir nessa pessoa? Vale a pena insistir nessa conexão? Vale a pena estar com nessa relação? Essa pessoa que veio nos pensamentos. 5 de pentáculos. Quatro de espadas e 2 de espadas. É que assim. É como se nessa situação aqui tu não tivesse vendo de fato o que ela representa. Eu sinto que talvez tu tá vendo essa relação como algo muito bom, como uma pessoa muito que tem tudo a ver contigo, mas aqui eu não tô dizendo que não vale a pena tu investir aqui. Eu tô dizendo que do jeito que tu tá fazendo não vale a pena. Porque tu tá vendo essa pessoa como alguém muito melhor que tu, muito mais inteligente, muito mais não sei o quê, e não é bem assim. Então, tu insistir nessa relação, te vendo como inferior, ou como menos, ou como querendo agradar aqui, não é o caminho. Eles estão dizendo da necessidade de tu acalmar um pouco aqui, de tu serenar um pouco, pra tu trazer pra consciência isso daí que tu tá vivendo. Porque eu tô vendo aqui que, tipo assim, não acho que essa relação tenha muito pra te oferecer desse jeito que tu tá pensando.
É como se ele dissesse assim, calma, né? Tem coisas acontecendo aí que tu não tá vendo com clareza. Talvez na próxima lua nova, tá? Algumas coisas que não estão claras agora vão ficar. Na próxima. Não entrou ainda, né? A gente tá na lua nova, tá? Mas, assim, pode ser até durante essa lua, mas eu tô sentindo na próxima lua nova. Tu tendo uma clareza de que talvez a coisa seja mais simples do que tu tá pensando. Talvez as coisas sejam mais. Não é tão complicado assim, não é tão misterioso assim. Tem uma certa escassez nessa relação que eu sinto que vem disso, de tu não ver aqui o que essa relação realmente representa aqui. Tá? Talvez isso que a gente tá vendo aqui é muito tu desistiu, página de espadas e a carta do carro. Aqui, e não é bem assim, é como se tu tivesse aqui desistido, né? Porque tu tá olhando para essa coisa aqui, para essa relação de uma forma contraditória, não é sem enxergar, sem clareza. Então aqui tem uma oportunidade, né? É como se essa pessoa aqui ela se direcionasse a ti, ela viesse aqui na tua direção e ela vem com uma conversa sincera. A partir disso é que a gente consegue avaliar se essa relação aqui vale a pena ou não. Do jeito que tu tá vivendo aqui, querendo viver isso, não vale, porque tu não tá com uma visão clara disso, tu não tá entendendo muito bem qual é essa dinâmica. Pode ser uma pessoa aqui que é muito diferente de ti. Então tu quer, mas tu não conhece de verdade essa pessoa. Quando tu conhecer ela mais a fundo, talvez tu não vai querer. Sei lá, os costumes, a cultura, o que ela espera da vida, né? Porque a gente não tá falando assim com um adolescente, né? Que se joga numa coisa, não importa quem a pessoa é, não importa o que a pessoa quer, o que importa é que eu quero estar com ela, quer estar comigo, e azar. Então, alinhar aqui os interesses numa relação madura é o mais importante, né? Saber que assim a pessoa quer uma coisa que eu também quero é a coisa mais importante aqui, né? Então, assim, para te falar se vale a pena tu investir aqui, precisa rever algumas coisas, mas sim, né? Existe potencial, mas precisa olhar, assim, olhar com clareza, entender bem qual é o propósito aqui, qual é a proposta dessa pessoa. Aí sim, né, tu investir aqui. Tá, o que tem de perspectiva de futuro nessa relação? Porque eu ia perguntar o que tá bloqueando, mas o que tá bloqueando, eu acredito que é esse conflito aqui, né? Ah, tá, é pra perguntar. O que tá bloqueando essa relação aqui, então? Falta de ver com clareza a lua e o 10 de espadas. Aqui tem uma ilusão. Tem uma ilusão e é no sentido de não ver, não perceber exatamente o que essa conexão representa. Às vezes a gente nem tá falando de uma conexão de um romancezinho, uma coisa, mas é algo aqui que vem para te ajudar de alguma forma a enxergar o teu valor, a te relacionar de uma forma diferente, a não bater tanto de frente, a entender que a relação ela pode ser leve, a não esperar que o outro preencha nada, mas tu te sentir completa, verdadeira, nananã, e a outra pessoa vem pra somar. Sabe esse tipo de coisa? O que tá bloqueando aqui muito é algo também que precisa ser finalizado. É como se precisasse despertar aqui para as reais necessidades tuas e dessa relação. Tem alguma coisa que precisa ser finalizada aqui. Pode ser que a finalização seja dos medos, como que fala? Das inseguranças. Qual é a perspectiva de futuro desse relacionamento das pessoas que escolheram a rosa amarela? Futuro dessa relação. Tem futuro? Tem futuro, 10 de pentáculos. Tem chão aqui, tem estrada aqui. Tem o que fazer, precisa trabalhar muita coisa, mas tem que romper aqui muito com o apego. Existem aqui, eu vejo que muito desse conflito, né, pode ser, para algumas pessoas que estão se conectando aqui, tem muito forte uma coisa do apego.
né? Talvez por isso que eles estão dizendo aqui que tu precisa também finalizar alguma coisa com esse 10 de espadas, deixar alguma coisa para trás. Talvez tu tá pendurado aí numa relação do passado, cheio de ex na volta. Aqui precisa romper com os apegos para que isso dê certo. Eu tô te vendo aqui muito numa situação, sim, de estabilidade, então é um relacionamento que tem futuro, aqui tem perspectiva de futuro, né, de um casamento, de uma relação mais séria. Mas aqui é muito livre-arbítrio, então não é uma coisa, não tem um propósito assim, é obrigatoriamente essa pessoa, essa situação vai estar na minha vida, tem uma obrigação. Não, não tem isso. Não tem isso, aqui tem escolhas, né? Tem escolhas que podem ser. É coisa tipo assim, tu pode escolher estar nessa relação ou não, mas eu vejo que ela te traz crescimento. Tem pelo menos uma estabilidade aqui para te oferecer, mas justamente porque ela vem de encontro a essas feridas emocionais, a esses apegos e essas coisas aqui, porque ela trabalha em ti de uma forma mais profunda, então ela tem sim muito a te oferecer. Eu tô sentindo aqui para alguns que a gente pode estar falando de algo assim que conecta com a tua alma e por isso que te traz esse crescimento, né? Por isso que mexe tanto contigo também, tá? O que mais aqui? O que essa pessoa pode esperar dessa relação nos próximos 7 dias? O que eles podem esperar dessa situação, dessa relação para os próximos 7 dias? As coisas vão acontecer aqui de uma forma um pouco lenta, tá? Um pouco devagar. Se vocês estão sem comunicação, é uma coisa que vai... a tua intuição, ela tá te dizendo isso. A tua intuição tá te dizendo aqui que tem alguma coisa que tu precisa fazer antes de te conectar com essa pessoa. Por isso que eles estão falando ali de valer ou não a pena. Né? Existe alguma coisa que tu precisa fazer aqui que a tua intuição já tá te dizendo. Tu tem que ir embora de algum lugar, tu tem que deixar uma situação para trás. Tem alguma coisa aqui que tu precisa fazer e tu sabe disso, né? Tu sabe o que tu precisa fazer aqui. Então precisa ser feito. Antes disso, é por isso que eles estão falando ali, né? Tem uma coisa que tu precisa acabar aqui, seja os teus medos, seja... Tem alguma coisa aqui que tu precisa resolver e eu tô sentindo que é tu que precisa resolver. Pra depois essa situação dar certo. Tá bem? É o que eu vejo pra vocês então. Beijos e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Até mais. Vamos lá então, pra quem se conectou com a opção número 2, ametista. Vamos ver o que eles têm pra te dizer. Então a gente vai ver aqui primeiro como é que tá a tua vida afetiva, amorosa, né? Como é que tá o teu emocional, como é que tu estás. E depois a gente vai falar aí da pessoa que tá no teu coração, nos teus pensamentos. Vamos ver o que que tá acontecendo. Vamos lá então. Por favor, tarô, para quem se conectou com a ametista, como é que tá a vida sentimental, emocional, afetiva, amorosa das pessoas que se conectaram com a ametista? As de espadas estão falando para tomar um banho de anis. Tá? Tô falando aqui da necessidade. Tem algum sinal que tu vai ter, assim, se tu tem, por exemplo, se tu tá num momento de muita conexão espiritual, se tu tá, sei lá, vendo muitos animaizinhos, tu tá num momento de sincronicidade, ou de busca, ou de coisa assim, eles estão falando que esse é o momento, tem aqui uma necessidade de tomar um banho de anis. Anis estrelado. Tá? Aqui, as de espadas, 10 de taças. Eu tô te vendo no momento como se tu tivesse encontrado aqui, né? Se tu tivesse sentindo, encontrando... Ai, vou ter que botar... Tá, pesquisem aí, tá? Pra que é o banho de anis, pra ver se faz sentido pra ti. Mas tem alguns aqui que sim, se tu já sentiu na tua intuição, isso pode ser uma confirmação, tá? Então, eu tô te vendo muito num momento aqui, é como se tu estivesse num momento de conquistar alguma coisa no teu campo emocional, que traz conquistar um momento de harmonia. É como se tu estivesse aqui entrando num momento da tua vida emocional de equilíbrio, de harmonia, de alegria, sabe? Então, assim, é muito... Aqui tem um momento muito satisfatório. Fiquei cansada de mexer nos gatos, no cachorro.
é muito um momento satisfatório da tua vida emocional, né? Onde traz aqui, onde tem esse momento de compartilhar alguma coisa genuína, verdadeira, né? Então, assim, tudo aquilo que é compartilhado dessa forma genuína, dessa forma verdadeira, onde tu sabe que tu tá ali com uma pessoa que tá na mesma sintonia que tu, né? Isso tem uma leveza, isso tem um sentido, tem um significado diferente, né? Não é aquela coisa conturbada, aquela coisa que não, sabe, que tu tá sempre desconfiado, que tem sempre um joguinho ou outro. Aqui não tem isso. Aqui tu tá vivendo um momento de equilíbrio, aqui tu tá vivendo um momento onde, ou pelo menos tu pode viver isso aqui. Tu pode olhar pra tua vida emocional assim, desse jeito aqui, com equilíbrio, tá? Se não é tu compartilhando com alguém aqui, é tu sozinha, mas eu acredito que é tu compartilhando com alguém, né? Não é tu sozinha nesse 10 de taças aqui. 10 de espadas e o hierofante. Isso aqui tu terminou, né? Finalizou um momento muito difícil na tua vida emocional. Por isso que eu falei até aqui essa história do sozinho. Sozinho ou acompanhado. Porque aqui é como se tu tivesse ou fazendo uma faxinona interna mesmo e liberando tudo aqui depois de uma finalização de um período muito difícil. Porque eu tô te vendo aqui com muita certeza, muita verdade, muita serenidade, muito ancorada nesse caminho espiritual. Alguns aqui realmente, esse equilíbrio aqui, ele não é da tua vida assim, de compartilhar com outra pessoa. Isso aqui é muito alguém que vai seguir um caminho espiritual depois de um momento muito difícil na vida emocional. Não é que a gente tenha que separar as coisas, mas não é separar as coisas, mas é assim, preciso desse momento de purificação depois de um momento de dificuldade. Então, pelo menos aí, né, os próximos 10 meses, para alguns, vai tentar buscar uma verdade na espiritualidade. Ou porque tu viveu uma situação, ou tu tá vivendo uma situação aqui, recente, que é muito profunda e que te faz questionar muitas coisas e buscar muitas certezas e buscar muitas respostas, no sentido de que talvez tu te conectou com alguém aí, 5 de espadas, os namorados, rei de taças, talvez tu te conectou aí com uma conexão de alma muito profunda. E aí, por conta disso, algo que mexeu muito aqui profundamente contigo. E aí, tu te conectou aqui com isso, com essa situação, com essa pessoa, dessa forma, né, que tu não esperava, que tu não imaginava, e isso fazendo com que tu precise desse tempo de estudo, de pausa, de busca espiritual, de entendimento, de apoio, de ancoramento, né? Dependendo do que tu viveu aqui. Mas, para outros, eu tô vendo que, além dessa finalização desse tempo, desse período aqui difícil, a gente tem muito alguma coisa que é direcionada aqui pela espiritualidade. Eu tô vendo uma coisa, tipo assim, do teu eu superior mesmo aqui. Uma coisa que eu tô vendo é que pode ser que isso aqui que tá acontecendo aqui contigo seja uma coisa que tu não tá entendendo muito bem. Pode ser que tu te conectou com alguém que mexe profundamente aqui com as tuas emoções, com os teus sentimentos, nesse nível aqui, hierofante, né, espiritual, assim, e tu fica aqui no questionamento do certo e do errado, do que nessa situação é verdadeiro, o que não. Pode ser essa situação aqui, esse incenso tá me matando. Pode ser essa situação de tu querer, de tu precisar entender aqui qual é a dessa relação, qual é a dessa situação. Vamos lá então, agora a gente vai buscar aqui resposta. Não sei se eu queria usar o baralho cigano, mas ok. Sobre essa pessoa que tá aí na tua mente, no teu coração. A gente pode deixar pro final o baralho cigano? Não. Essa relação, essa pessoa, essa situação, vale a pena investir nessa pessoa que tá no coração e na mente das pessoas que se conectaram com a ametista? Lembrando que assim, aqui eu falei como é que tu estás emocionalmente, né? E aqui a gente vai agora mentalizar essa pessoa, trazer na mente essa pessoa que tá no teu coração, pra gente questionar, entender o que ela representa pra ti, tá? Vamos lá então. A torre. Aqui a gente tá falando de uma pessoa
ou sozinha por muito tempo, né? Ou que passa por uma situação. O que isso aqui pode representar? Que não é que não seja uma pessoa que vale a pena, mas é uma pessoa. Bom, vale a pena, tá? Vale muito a pena tu investir nessa situação. Porque assim, a gente vê uma pessoa honesta, uma pessoa leal, uma pessoa que vem pro teu lado, muito naquele sentido ali da mensagem inicial, né? Que te leva. Pode ser que seja uma relação difícil, mas porque ela tem muita intensidade, né? Então aqui, o que eu ia dizer é que assim, olha só, o cão e a carta do coração. Aqui tu tá lidando com alguém que também gosta de ti, né? Que tem alguém que tu gosta muito, que também gosta de ti. O que eu ia dizer é que pode ser que seja uma pessoa que passou por um longo período só, né? Ou talvez isso aqui seja a tua energia e que essa energia dessa pessoa aqui, ela vem justamente para te tirar de um momento difícil. Ela vem te ajudar a transmutar essas energias de dificuldade, ou ela vem bem assim naquele finalzinho ali, né? Pega aquele finalzinho desse período difícil e começa já um novo ciclo na tua vida aqui, tá? Então sim, né? Vale a pena sim, com certeza, investir nessa relação, nessa pessoa, porque isso aqui é algo que tem muito a te acrescentar. Até nesse sentido de trazer estabilidade, né? De trazer uma. A carta do cavaleiro. Se essa pessoa não chegou, ela chega aqui nos próximos dias, tá? Nos próximos 36 dias. Se vocês não estão em contato aqui ainda, não estão em comunicação, essa pessoa chega nos próximos 36 dias. E eu vejo que é muito uma pessoa que tem aqui, que é muito estável. Então é uma pessoa muito séria, uma pessoa muito estável, talvez uma pessoa que passou ou é uma pessoa muito solitária. Mas tem para te oferecer aqui aquilo que é necessário numa relação, embora eu veja que mexa bastante contigo nesse sentido mais profundo aqui da coisa, né? Do teu eu aqui. Talvez por conta dessa coisa difícil que tu tá terminando. O que tá bloqueando essa situação? Tem algum bloqueio? O que bloqueia essa relação, essa situação aqui? Tem algum bloqueio? O que bloqueia? As estrelas. O que tá bloqueando aqui é o tempo certo das coisas acontecerem. É como se tem essa necessidade de uma finalização aqui para alguns, tá? A carta dos caminhos e a carta do chicote. Os caminhos, eles estão abertos já para essa relação acontecer, para essa conexão acontecer, mas precisa cortar ainda alguma coisa da tua vida. A opção número 1 falou alguma coisa parecida também. Com cortar alguma coisa, se não me engano. Não tenho certeza. Mas aqui tem a necessidade de cortar alguma coisa da tua vida, ou assim, não é nem um cortar, aqui é mesmo algo que tá finalizando, e eles só estão dizendo que assim, é importante aqui tu concluir essa finalização. Não é nem cortar, porque ali a gente tem um 10 de espadas, então não é uma coisa que tu tá cortando, é uma coisa que tá finalizando mesmo aqui. É um karma que tá finalizando, é uma situação que tá finalizando. Então é muito o tempo de completar esse ciclo de finalização aqui. Esse que é o bloqueio, que na verdade nem é um bloqueio. Na verdade, é um tempo necessário aqui, porque os caminhos mesmo, eles estão abertos para isso acontecer, tá? Qual que é a perspectiva de futuro? Perspectiva de futuro para essas pessoas aqui que se conectaram com a energia da ametista. Perspectiva de futuro para essas pessoas. Os pássaros. O navio, agora eu mostro. Os ventos e aqui a aliança. Tu olha só, os pássaros, o navio, os ventos aqui e a aliança aqui no fundo e aqui os livros. Isso aqui é casamento. Isso aqui é uma união. Com certeza isso aqui é casamento, é união. Eu vejo aqui que assim, se vocês estão afastados, tem essa necessidade desse tempo aqui, né, que eu tô falando, que é preciso ali deixar cumprir um ciclo natural aqui. Não é que precise fazer alguma coisa, é muito deixar as coisas acontecerem, né? Deixar esse ciclo se encerrar, deixar as coisas se resolverem, porque tem alguém aqui que tá assim,
resolvendo isso, pode ser saindo de um casamento, saindo de uma relação. Eu vejo que a partir do momento que vocês se colocam em comunicação aqui de novo, é como se essa pessoa, ou ela vem, porque talvez seja uma pessoa que está distante aqui, possivelmente, ou vocês vão até ela, ou ela vem até vocês e as coisas se resolvem aqui. É como se aquilo que estivesse bloqueando fosse uma falta até de tirar ali as dúvidas, as incertezas, aquilo que fez aquilo que o distanciamento proporcionou. Porque eu tô vendo aqui que é como se tem tudo que é preciso aqui para essa relação, para essa conexão acontecer. Então não tem muito o que dizer aqui. É muito alguém que chegou para ficar, que tem uma estabilidade, que tem aqui uma certeza do que quer. Né? Aqui é a união, é o casamento, é o contrato, é a aliança. Então, assim, essa pessoa que tá na tua vida, que tu trouxe aqui na tua mente aqui para entender, é uma pessoa que tá completamente alinhada com o teu caminho. Então, tu vai viver uma coisa aqui, uma relação muito estável. Mesmo que vocês estejam se conhecendo agora, não importa a distância, vocês vão dar um jeito aqui. A distância é uma questão aqui? Mas vocês vão resolver. Tá? Porque aqui é uma pessoa que chegou para ficar. Ela tem pelo menos essa lealdade, essa disponibilidade aqui para viver uma relação séria, estável, tá? E aqui caiu a carta do cavalo. Então é uma coisa que acontece muito rápido até. Talvez tá tudo meio trancado, mas porque precisa resolver aquela situação. Ou a pessoa tá resolvendo lá de lá, ou tu tá resolvendo as tuas coisas, né? Eu perguntei o quê? Perspectiva de futuro? Eu perguntei o que estava bloqueando, perspectiva de futuro. Vamos ver o futuro próximo, então, porque acho que aqui eu já vi tudo. Não foi? A pessoa, sobre a pessoa, né? Se valia a pena. A gente perguntou sobre o que estava bloqueando, sobre a perspectiva de futuro, né? O que tu pode esperar a relação ali. Tem muito o que dizer, né? A tua leitura tá boa. É mesmo uma questão do tempo aqui natural das coisas acontecerem. Talvez tu te conectou com essa pessoa, mas ainda precisa esperar aqui, né? O tempo natural. O que é isso? O frio detonando a pessoa. O que vem? Futuro próximo, os próximos 7 dias para essas pessoas. O que vem? Ó, os caminhos. Eu tô sentindo essa coisa do alinhamento, daquilo que ainda falta nessa relação, nessa conexão à montanha. E as estrelas e a casa da carta. Isso aqui é assim, aquilo que ainda era bloqueio aqui, né, que podia ser, por exemplo, o tempo certo para acontecer, o ciclo se encerrar por completo, a finalização completa aqui, é muito algo que está aqui já se completando nos próximos dias. Então, o futuro próximo aqui é que vocês vão ver que os caminhos estão abertos, talvez tu comece a ter insights, sonhos, ou a pessoa te procure aqui mesmo que ainda não seja assim, tô indo aí agora, mas pelo menos entre em comunicação. Às vezes, essa comunicação, ela que vai acontecer até para te ajudar a finalizar alguma coisa. Tipo assim, a espiritualidade, ela vai encontrando formas de nos ajudar quando a gente tá ali encrencado com alguma coisa, né? Tem alguma coisa no teu caminho, mas tu tá ali tentando resolver e não tá conseguindo. Então, meio que eles colocam aqui, adiantam alguma coisa, mexe ali em outra, para que as coisas vão se alinhando da forma como tem que ser, para que não se perca um momento aqui de oportunidade, onde as pessoas estão dispostas a viver alguma coisa, e não acabe ali desviando de novo do caminho. Tá bom? É o que eu vejo para vocês, então. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus, e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo e até mais.